essa característica de se esfarinhar psicologicamente, taticamente e tecnicamente do Cruzeiro é algo que já acompanha esse grupo desde o ano passado, que é verdade, no Campeonato Brasileiro teve melhores momentos do que desses momentos que eu estou falando hoje, mas também desses momentos que a gente está falando hoje, o Cruzeiro teve o ano passado, e repito, um dos exemplos que estou dando é exatamente a partida contra o Ceará. O Tite mexe aos 14 minutos, e para mim 2 mexidas erradas. Se o Fagner jogou tão mal contra o Botafogo, a ponto de não ser titular na sequência contra o Betim, a sequência natural dos fatos para mim é o Cauã Moraes entrar. E falei aqui na Samuca TV, na segunda-feira, na terça-feira, que o Cauã Moraes tem o direito de reivindicar uma luta pela lateral direita pelo nível que os seus 2 laterais se encontram no momento. E também não teria tirado o Lucas Romero. O Matheus Henrique entra mal, muito mal, ao invés de tentar organizar o Cruzeiro. Ele se afasta dos zagueiros e quando pega a bola nos seus pés, tenta carregar até o campo de ataque, perdendo algumas oportunidades e criando contra-ataques. E, por final, né, o Tite faz a última mexida, trocando um lateral pelo outro. Tite, você quando estava perdendo o clássico para o Atlético Mineiro, sacou um jogador de meio campo e colocou a área, tentando pesar a área, com o Chico da Costa e Caio Jorge. Será que o Neiser não serviria para tentar repetir o mesmo? Não estamos dizendo que funcionaria, porque infelizmente, Léo Campos, Caio Fábio, a gente comentava internamente, não que a gente torça para isso, mas o Cruzeiro é um time que quando leva uma virada ou quando leva um gol, a gente já tem poucas perspectivas do que ele possa ser capaz de fazer. E hoje no Mineirão não foi diferente, Léo. 5 derrotas na temporada, 3 derrotas no Mineirão. A gente está vendo a imagem ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco, então, a entrevista coletiva do Tite. Geralmente, 2 microfones, né? Em alguns momentos ele aparece ali, ou como dirigente, ou com auxiliar técnico. Vejamos se vai ter alguém para falar também com o Tite, ou mesmo a entrevista coletiva dele daqui a pouco no Mineirão. Mas, ô Caio, o Tite tá meio perdido nesse Cruzeiro? O Cruzeiro tá perdido como um todo, inclusive o treinador. É isso, é um combo, né? Não é só o Tite, ele merece ser contestado porque é um início de trabalho muito ruim, não só em termos de resultados, mas também de desempenho. E hoje, no segundo tempo, ele vai perdendo convicções de uma maneira muito rápida, né? Eu até destaquei ao longo do segundo tempo que, com 11 minutos, ele troca Wanderson e Christian de lado, sendo que ele tinha colocado o Wanderson pelo lado direito. E aí, pouco depois, faz substituições estranhas, contradizentes até com o que ele tinha feito no último domingo, principalmente se tratando da lateral direita. Cauã Moraes faz um jogo correto contra o Betim, e aí o que ele ganha de presente é ser opção a Willy e Fagner, que mais uma vez fizeram algo patético dentro de campo, né? Passaram longe de ser confiáveis. Mas a fragilidade emocional do Cruzeiro é algo assustadora, Léo. A forma como esse time é capaz de mudar o roteiro de uma partida é algo realmente que parece que só esse Cruzeiro é especialista. Hoje o Cruzeiro não teve o poder de reação, por exemplo, do Curitiba, porque o Curitiba mostrou poder de reação no Mineirão. O Curitiba, hein? O Curitiba que acabou de voltar para a Série A do futebol brasileiro e que conseguiu virar um jogo dentro do Mineirão. Mais uma vez, o Cruzeiro me parece que transforma um time limitado em melhor do que de fato ele é, né? Porque a briga do Curitiba vai ser para não cair, gente. Mas o Cruzeiro, pela forma como se desconectou da partida, fez com que o Curitiba crescesse, aí por mérito, o Curitiba venceu, até merecia mais, tá? O Curitiba teve ao menos 3 chances muito boas depois do gol para ampliar o marcador no Mineirão. O torcedor tá pedindo a saída do Tite, né? Pelo menos parte dele no Mineirão, é uma pedida justa, mas será que é a única solução? Sinceramente, não sei. Agora, me deixa muito frustrado ver, no segundo mês do ano, que o Cruzeiro não tá tendo força emocional para lidar contra o Coritiba dentro do Mineirão. E aí, como que a gente vai crer, enquanto cruzeirense, que o Cruzeiro vai chegar com força lá na reta final do ano para ser campeão?
Se logo no início de 2026 o Cruzeiro não está conseguindo mostrar força nem contra o Curitiba, diante do Mineirão. O que o time fez no segundo tempo foi algo realmente assustador. Léo, o Cruzeiro cruzou 13 bolas no primeiro tempo, no segundo tempo foram 27. Na verdade não dá nem para falar que foram cruzamentos, né? Foram bolas alçadas na área. O Cruzeiro não deu um chute ao gol. O time se esfarelou completamente. É complicado realmente o momento. O Cruzeiro vive uma crise técnica muito clara, eu não vou dizer institucional, não quero cometer exagero, mas vive uma crise técnica muito clara, mas uma crise emocional grande e que não vem de hoje, né? Que não vem de hoje. O Valu citou muito bem exemplos do ano passado. E aí, para mim, só aumenta a responsabilidade desses jogadores que já no ano passado falharam em momentos importantes. E mais uma vez, tá com eles a bola de fazer com que esse Cruzeiro chegue ao topo, que consiga fazer mais do que no ano passado. Mas a verdade é que o Cruzeiro em 2026 faz muito, mas muito menos do que em 2025. É um sintoma muito parecido em alguns jogos do ano passado, só que a diferença é que até agora o Cruzeiro não teve uma recuperação desse sintoma. Na temporada passada, por exemplo, o Cruzeiro em alguns jogos decepcionou. Muitas vezes, quando a gente falava, poderia pegar a liderança de Brasileirão e tal, em jogos teoricamente mais fáceis, como, por exemplo, o próprio Lanterna do Brasileiro, Cruzeiro diante do Sport, acaba perdendo ponto e tal. Mas, num outro jogo, vinha e dava a resposta. Esse ano, não. Esse ano, o Cruzeiro teve aquele jogo contra o Uberlândia, que não sei se foi um balão de ensaio, mas deu para enganar bem, deu para aumentar a expectativa do que viria para a temporada, mas foi só. E até agora tá desesperador ver o Cruzeiro em campo. Tá batendo um desespero de ver o Cruzeiro jogar. É igual a gente fala, se dá um acréscimo o árbitro, o Cruzeiro pode estar perdendo de um gol de diferença. Você não tem uma expectativa no acréscimo do Cruzeiro empatar o jogo. O acréscimo se tornou uma tortura para o torcedor do Cruzeiro. Então, para mim, algo precisa ser feito. Assim, o Cruzeiro... A paciência, ela tá tendo um certo limite, mas vem uma rodada, vem um jogo diferente, vai ser agora, no próximo jogo, a chance é agora, a hora é agora, mas ela nunca aparece. Tá sendo muito complicado. O Cruzeiro tá com alguma situação que precisa ser resolvida. É um início de temporada, tem esse fator que pode pesar, fisicamente ninguém tá no seu ápice, mas o Coritiba também não tá no seu ápice físico. O jogo contra o Betim que o Cruzeiro venceu teve uma dificuldade enorme. Os jogos que o Cruzeiro precisou encarar, o próprio Botafogo. O Cruzeiro tomou 4 gols do Botafogo e teve muitos espaços no jogo no Engenhão, mas o Cruzeiro não conseguiu converter em nenhum gol. E o Botafogo ontem tomou 5 gols. 5. Enfim, tá desesperador, Valu. É um cenário horripilante, né? 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, como dissemos agora há pouco, né? Dessas 5 derrotas, 3 derrotas no Mineirão, sendo que derrotas para o Democrata, a derrota de hoje, a derrota contra o Pouso Alegre e aí para fazer um recorte, né, do time considerado titular, o time considerado titular tomou 8 gols em 4 jogos. E aí a gente está falando do time que entrou em campo contra o Uberlândia, e aí contra o Uberlândia não tomou gol, dada a fragilidade do adversário, mas depois, os 3 jogos a seguir, né, que o Cruzeiro teve com o time principal, pegando o jogo hoje contra o Botafogo, o Atlético Mineiro, contra o Betim também o Cruzeiro não toma gol, mas pegando 3 jogos no recorte de Série A, mesmo o Atlético Mineiro tendo sido pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro sofreu 8 gols. Né? São 2 contra o Atlético Mineiro, 4 do Botafogo e mais 2 hoje. Então é muito preocupante. O Cruzeiro é um time desajustado dentro do campo, que começou ajustado hoje, porque, mas e os 44 primeiros minutos? Mostraram que o Cruzeiro poderia ter conseguido sim a vitória, mas depois o Cruzeiro voltou ao que tem sido até então, neste começo de temporada, né? Um time que se esfarela, aliás, isso aí desde o ano passado. Então, vejamos, né? Por isso,
que aquela vitória contra o Betim pode ser uma virada de chave. Eu entendia que a vitória de hoje ela tinha esse potencial por ser dentro da competição que né, o Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Betim foi importante no contexto de Mineiro, mas achei alguns discursos e até análises, principalmente da comissão técnica, um tanto exagerados para aquela vitória dentro do contexto estadual. E hoje o Cruzeiro não foi capaz de vencer um jogo onde foi melhor praticamente um tempo e o outro tempo ele não existiu. O Tite, que é um técnico que gosta tanto de falar a respeito de equilíbrio, o que a gente vê neste momento é um time completamente desequilibrado em vários aspectos do jogo, Léo. A gente está vendo imagem aí da coletiva. Há pouco tivemos o áudio testado lá na sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco vai chegar o Tite. Vamos ver e ouvir ao vivo aqui na Samuca TV. O Caio, e em muitos momentos, a gente até no pré-jogo aqui falava de carências do elenco, do que o Cruzeiro precisa e tal. Precisa contratar zagueiro, precisa contratar volante, ponta. Mas não dá nem para falar que o Cruzeiro tá jogando assim porque precisa contratar A ou B, né? Qualquer jogador que chegar hoje, a sensação que dá o que pode fazer é trazer uma energia de fora diferente, mas tecnicamente, evidentemente, o Cruzeiro tem as suas carências e precisa de reforços, mas não dá para dizer que o problema hoje é reforço. Não dá pra dizer. Até pegando esses 3 times de Série A que o Cruzeiro enfrentou em 2026, Atlético Mineiro, Botafogo e Curitiba. Em tese, são times que estão em um processo muito pior do que o Cruzeiro. Estão se reconstruindo nessa temporada. O Botafogo teve perdas importantes no elenco, o Atlético Mineiro com uma reformulação, o Curitiba também com uma reformulação. O Cruzeiro tem aí um elenco que está junto há mais tempo. E a gente esperava que isso fosse prevalecer em algum momento, mas não está prevalecendo, né? E assusta muito a gente ver, claro, coletivamente é o principal, mas a queda de alguns jogadores, vou falar até dos selecionáveis, tá? Fabrício Bruno, por exemplo, mais uma vez um jogo muito ruim. Um cara que foi o pilar do Cruzeiro na defesa na temporada passada e que merecidamente foi convocado à seleção brasileira. Mais uma vez o Fabrício Bruno foi mal. O Caio Jorge hoje mal tocou na bola no segundo tempo. E no primeiro, quando tocou, foi mal também. Então a gente está falando, por exemplo, de jogadores que o cruzeirense confia, que já mostraram qualidade, mas que não estão rendendo bem. E eu acho que tudo isso só potencializa esse início ruim de temporada do Cruzeiro. Carências existem, isso é o fato. O Cruzeiro precisa se atentar à busca por um zagueiro, por um ponta, talvez até em relação a um volante também. Mas esse elenco, em tese, ele foi melhorado. Pelo menos o time titular com a chegada do Gerson. E a gente sabe que o Gerson é um cara que tem energia, que tem uma mentalidade vencedora, diferentemente de muita gente que tá dentro desse elenco do Cruzeiro. E qual tá sendo o impacto? Nenhum. E não é por culpa do Gerson. É por culpa de todo o contexto, do que tá acontecendo ao redor dele. A gente viu até uma imagem de um Gerson indignado quando saiu. Indignado com o que estava acontecendo dentro do jogo. E aí, em contrapartida, como que a gente vê o William saindo? Sendo empurrado pelo Lucas Romero, porque estava saindo de qualquer maneira, fez um jogo ruim, não teve nem a humildade para admitir que estava fazendo um jogo ruim, não pensou também no coletivo, né? Porque querendo ou não, você acelerar um pouquinho o passo não custa nada. Então é uma diferença muito grande, né, de mentalidade e postura, e não é só do William, não. Falo porque hoje, querendo ou não, foi algo que ficou mais evidente. O certo é que tem muita coisa a ser consertada, e o quanto antes, porque já é um momento importante da temporada. Já é um momento de reta final de primeira fase de Campeonato Mineiro e principalmente Campeonato Brasileiro. Já se foram 6 pontos pelo caminho. 3 pontos fora de casa e 3 pontos em casa. O que vai precisar mais acontecer para esse Cruzeiro acordar? Dentro aí de cerca de 2 meses tem Copa Libertadores para começar. Antes disso tem Copa do Brasil. Tem várias outras rodadas de Campeonato Brasileiro. 2026 começou, Cruzeiro. O que mais vai precisar acontecer para a gente ver esse Cruzeiro estreando nessa temporada 2026. Daqui a pouco vai falar o Tite, imagem ao vivo aí da sala de coletiva, mais de 25 mil pessoas nos acompanhando
aqui na Samuca TV. Daqui a pouco a coletiva ao vivo, com imagens. Já também teremos a Zona Mista, trabalho do Samuel Venâncio lá no Mineirão. O Felipe Luiz aqui no Superchat, dizendo de muitas semelhanças com a tragédia da era Diniz. O Guilherme, falando de que o Cruzeiro gastou na compra do Gerson, poderia investir no Luiz Castro, que está no Grêmio, melhor que Tite, está atualizado. O Bernardo, emocional não pode isentar um time mal armado. O Richard de Santiago, Tite tirou o Arroio, que estava bem, colocou o Wanderson. Por que não tirou o William de vez? O time virou uma bagunça, sem esquema tático. As escolhas do treinador, você questiona hoje, ô Valu? Questiono, até aqui, depois do jogo, né, falei, primeiro, eu teria começado com o Cauã Moraes. Isso eu disse, eu tô muito à vontade para falar, porque agora, não é agora não. Eu falei na segunda, eu falei na terça-feira, o jogo tá acontecendo na quinta-noite, né, que eu teria começado com o Cauã Moraes. Pois bem, ele começou com o William, que fez o que fez na partida. A troca natural era o Cauã Moraes, porque o Fagner também veio de um jogo ruim contra o Botafogo, tanto que o William começou a partida contra o Betim e foi substituído nessa partida pelo Cauã Moraes. E o Fagner estava no banco. Quer dizer, a tal meritocracia que o Tite gosta de falar, nesse caso não se aplicou para o Cauã Moraes. Ele tira o Lucas Romero aos 14 minutos. Do segundo tempo. Ele pode falar, com o Matheus Henrique eu gostaria de ganhar um pouco mais de capacidade de saída de bola por conta do passe. O Romero não fez um primeiro tempo ruim. O Romero não tinha por que sair aos 14 minutos da primeira etapa. E principalmente pelo Matheus Henrique entrar da forma que entrou, né? O Matheus Henrique parou de fazer o que o Romero estava fazendo, é verdade. Ali o tático, o físico e o mental do Cruzeiro já tinham ido para o espaço que ele tinha construído durante 44 minutos da primeira etapa, e o Matheus Henrique entra muito equivocado, né? Entra carregando a bola demais, não conseguindo, até mostrei para o Caio Fábio em um determinado momento, os zagueiros tocando a bola, e ao invés dele se aproximar dos zagueiros, ele estava apontando para o zagueiro tocar para o outro zagueiro. Desculpa, Matheus Henrique, você não entrou para fazer isso, você entrou para exatamente ajudar a essa criação e tirar a bola o mais rápido possível do pé dos zagueiros, como fizeram muito bem no primeiro tempo, durante 44 minutos, o Gerson e o Lucas Romero. E por fim, ele trocar o Cauã Prats pelo Kaique, o time está precisando pelo menos de um empate, e ele fez desse expediente contra o Atlético Mineiro, colocou o potente Chico da Costa para estar na área junto com o Caio Jorge, mas o Neiser, na visão do Tite, eu quero ouvir ele falar a respeito, quem sabe, não seria um jogador de ataque para pesar uma área com o Caio Jorge muito mal durante toda a partida, até no momento que o Tite, até no momento que o Cruzeiro esteve bem, o Caio não esteve bem. Você coloca um Neiser, de repente, perto do Caio, vai que um Neiser consegue uma casquinha numa bola e sobra para o Caio e você empata o jogo. Não, ele simplesmente tirou um lateral e colocou outro lateral e deixou o Neiser, um cara que, repito, mesmo com o Cruzeiro tendo expediente de cruzar bolas de qualquer forma na área, mas o protocolar, o mínimo que você espera e que o Tite já realizou, inclusive, nesse curto trabalho no Cruzeiro, é tentar dar o tal peso na área adversária, colocar o Neiser ao lado do Caio Jorge e tentar jogar essa bola dentro da área. Mas não, o Tite achou por bem colocar um lateral esquerdo no lugar de outro. Então, são as mexidas do técnico que eu questiono nessa noite, Léo. E a gente está aguardando esse treinador para entrevista coletiva. Você está vendo a imagem ao vivo lá da sala de coletiva do Mineirão. Provavelmente o Tite está batendo um longo papo ali, ou com jogadores, ou com a própria diretoria no vestiário, detectando também o que aconteceu, tentando detectar o que aconteceu no jogo de hoje. Daqui a pouco tem entrevista coletiva ao vivo aqui na Samuca TV. Já, trabalho do Samuel Venâncio lá no Mineirão. Aqui no Superchat, o Aldair José tá falando que péssima contratação do Gerson. Avisei isso. Era para ter investido em lateral direito, atacantes de velocidade. Ou vocês acham que o Wanderson vai mudar o jogo? O Igor Carvalho tá criticando aqui o treinador. O Mitchell também no Superchat criticando a continuidade do técnico. O Lucas Nunes dizendo onde estão os defensores de Pedrinho BH. A gestão
tem culpa nesse momento do Cruzeiro? Ah, todo mundo tem. Todo mundo que está envolvido com o futebol do Cruzeiro tem culpa, né? O Pedro Lourenço tem responsabilidade, assim como tem Pedro Júnior, como tem Joaquim Pinto, como já tem o Bruno Spindel, que acabou de chegar, mas tem responsabilidade também. Acho que não dá para isentar ninguém, Léo. Porque causa a sensação de que os problemas vão além das 4 linhas, né? As 4 linhas, claro, acabam ficando mais evidentes pra gente, porque querendo ou não, é o que acompanhamos mais de perto, é o que a gente analisa. Mas me parece que fora de campo dá pra ter mais cobrança, dá pra ter mais firmeza. O Cruzeiro, dentro do que se propôs em 2026, não poderia de forma alguma começar o ano de maneira tão lamentável. E medidas precisam ser tomadas. O Bruno, aqui no Superchat, tá dizendo que o Tite tá mais perdido que segue em tiroteio. O Admar também aqui com a gente, falando que o Gerson tá correndo só porque precisa da convocação. Depois da lista final vai ser mais outro chinelinho. O Aldair também aqui no Superchat, mais uma vez. O Guilherme Silva também tá por aqui. O Felipe Luiz, admitir o erro e mandar embora enquanto é tempo. Também criticando o treinador. O Wellington Assunção, mais um jogo trocando 6 por meia dúzia, ou meia por meia, lateral por lateral. O time perdendo e o rapaz não coloca atacante, que tristeza. E essa troca do Arroio. Para você, o Arroio deveria ser substituído no intervalo do jogo, Valu? Pelo menos não estava te chamando a atenção ali na primeira etapa? Não, o Arroio estava mal. Foi mal no primeiro tempo, como foi, a gente chamou atenção, né? O lado direito do Cruzeiro, o William, que não deveria ter pisado no campo hoje, estava mal, o Arroio estava mal, o Tite tentou, talvez pela questão do Arroio ser jovem, aí o próprio Tite tem que falar, mas assim, a saída do Arroio, não acho que foi a questão, mas as outras mexidas principalmente, porque o Arroio não fez o Arroio foi muito mal, assim como o William foi muito mal também. Talvez ele pudesse ter trocado todo o lado direito, colocado o Wanderson com o Cauã Moraes e passado depois o Christian, voltando o Christian para o lado direito, que na minha opinião foi muito bem no primeiro tempo no lado esquerdo, mas aí até por uma questão de entrar um jovem, caso ele tivesse colocado o Cauã Moraes para dar um suporte, para melhorar o jogo naquele corredor, mas assim, o Arroio de fato saiu também porque foi muito mal na primeira etapa, Léo. 25 mil pessoas no dia de jogo KTO, a gente está aguardando o Tite para falar ao vivo daqui a pouco aqui na Samuca TV, a entrevista coletiva, imagem ao vivo, hein, da sala de coletiva do Mineirão, a gente está aguardando o treinador. O Juninho Freitas tá falando pro Pedrinho abrir o olho aí, para não esperar o ano ir por água abaixo. O Bruno Moraes, Tite irá pedir demissão, Renato Gaúcho assume para o fim de semana. O Luiz Otávio também está aqui no chat. É muito fácil colocar a culpa em jogadores, principalmente no William. Mas quando está todo mundo mal, a culpa não é dos jogadores. E é nítido que não está faltando vontade, mas não tem organização. O João Marques está falando, Gerson, para mim, melhor em campo, Matheus Pereira, o único lúcido. O Wanderson Alves está falando, e aí, Valu, você ainda acha que o Tite tem que ficar? Eu não trabalho no Cruzeiro, né? Eu trabalho na Samuca TV, assim, antes de mais nada. Mas vai ficando cada vez mais insustentável a permanência do Tite, mas o Tite não é o único responsável pelo que está acontecendo, não. Fabiano Martins, em breve, Copa do Brasil e Libertadores. Não temos elenco para 3 campeonatos. E o que nos deixa em risco de rebaixamento se priorizar as Copas. Darlan também está falando que o Cruzeiro está especialista em passe para trás. Gerson MP... São Noés, carregando aí, que isso, abraço aí, Darlan. Também o Washington Souza, Jardim quebrou todos os tabus aí do Cruzeiro, Tite quebrando todos os tabus dos adversários. O Eric Diniz, mais um tabu contra quebrado, chamando atenção para isso aqui também. O Rafael Sabino, o time jogou bem no primeiro tempo, onde? Ficar tocando bola agora é jogar bem? Vamos falar do técnico ao invés de criticar jogadores. Abraço aí a todos. Igor Carvalho, 5 derrotas em 8 jogos. O número, de fato, não só... Se a gente pegar só o número, né, Caio? Não só o rendimento, só o número já assusta. O Cruzeiro só não sofreu gols em 2 jogos nesse ano, né? Em 2 dos 8.
Isso dá o quê? 75%. É muita coisa, ainda mais se tratando de um Cruzeiro que era sólido defensivamente até pouco tempo e que contratou um treinador que tem como sua especialidade formar defesas consistentes, né? O Cruzeiro tá uma peneira, é um fato, e para qualquer adversário. Vimos aí, claro, um Cruzeiro contra o Uberlândia que não sofreu, mas porque o Uberlândia é o Uberlândia, né? Com todo respeito, tá aí brigando para não cair no Campeonato Mineiro, como uma das piores campanhas. Agora, subindo um pouquinho mais o sarrafo, o Cruzeiro já sofre. O Cruzeiro é uma equipe muito descoordenada na parte defensiva e que gera chances de maneira muito simples para o adversário, né? O segundo gol do Curitiba é um retrato claro disso, porque era o Cruzeiro quem estava atacando, e aí vem uma reposição rapidamente, a bola já chega do Pedro Morisco para o Ronier, e aí o Breno Lopes acaba fazendo o gol na sequência. É um Cruzeiro muito vulnerável em todos os aspectos, e aí não tem como o torcedor não ficar frustrado vendo tudo isso, né? Porque a piora do Cruzeiro de meses para cá, num intervalo tão curto, ela é muito, mas muito evidente, e hoje parece que praticamente qualquer adversário é capaz de bater o Cruzeiro, seja dentro ou seja também fora de casa.